Bonil ia atuar. Cheguei agora da igreja, por isso não gravei mais cedo o pós-jogo. E esse pós-jogo vai pro meu Instagram, tá? Vai lá pro meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho que arrumar as thumbnails, os links, tudo aí, depois eu vou tirar um tempo pra arrumar isso aí. Mas acabou há meia hora atrás, em Paris, lá no Parque dos Príncipes. Ou a mesma palavra em francês, se você preferir. Olympique Lyon, ou Lyonnais, 2, Paris Saint-Germain, 1. Um jogo em que o Paris Saint-Germain apresentou uma proposta de futebol totalmente fora do comum. Um jogo em que o Paris Saint-Germain foi totalmente dominado pelo Lyon. Dominado não, foi engolido pelo Lyon. Porque o único gol do Paris Saint-Germain foi me sair no finalzinho do segundo tempo. Faltando 1 minuto pro juiz acabar o jogo, pro juiz apitar o fim do jogo e botar ponto final em tudo. Faltou 1 minutinho. E se alguém aí achou que o Paris Saint-Germain empataria faltando 1 minuto, tira o cavalinho da chuva, porque com 1 minuto só dá pra você dar um passe e olhe lá. Se com um passe o juiz já tá correndo risco de apitar, imagine se você tentar correr pra empatar, fazer uma jogada. O que fez o Paris Saint-Germain hoje para querer ganhar o jogo do Lyon? O que apresentou o Paris Saint-Germain no jogo de hoje para querer vencer? Para tentar vencer? Para tentar impor ritmo ao Lyon? Não liguem pro barulho. Não liguem pro barulho. Foquem só no pós-jogo, tá? Eu sei, o pós-jogo vai ser sem edição porque o editor tá com problema, mas não tem problema, não liguem pra isso. O que fez o Paris Saint-Germain hoje para querer vencer? O que apresentou o Paris Saint-Germain para querer vencer o jogo? Eu falei no pré-jogo falei ontem no pré-jogo. Era jogo que dava para vencer. O único que me ouviu aí foi o Luiz Henrique. Entrou com o time reserva. Maravilha. A gente tem a notícia aí muito boa que o Fabian Ruiz voltou depois de muito tempo. É uma boa notícia e um reforço contra o Bayern. Mas assim, sabe aquela velha e boa tecla que eu sempre venho batendo de postura, de atenção, de concentração? Pois é, hoje faltou. Ah, mas é a equipe reserva, o time tá desentrosado. Né? Cara, você tá disputando as rodadas basicamente finais da Ligue 1, onde você está na liderança e correndo um sério risco do segundo colocado, que é o Lens, se porventura vier a jogar amanhã, vencer e a diferença de pontos cair significavelmente. A gente fica feliz quando ganha, a gente quer ver o time feliz, ganhando, né? Mas a gente tem que saber perder também. Pois é, infelizmente isso acontece. Só que tem um detalhe. Você perder jogando futebol é uma coisa. Você perder sem apresentar uma proposta é outra. São coisas totalmente diferentes. São patamares totalmente diferentes. Eu não tô aqui dizendo que o Paris não apresentou uma proposta. Apresentou. Porém, aquilo que deveria ser apresentado hoje não apareceu. Que é o quê? Concentração, combinação de jogada não teve, triangulação não teve.
A atenção na hora de marcar os jogadores do Lyon, incluindo o Endrick, também não teve. O Endrick passava com muita facilidade pela defesa do Paris Saint-Germain. Na hora que ele deu assistência pro cara fazer o 2-0 lá, acho que era o Afonso Moura, acho que é alguma coisa assim, teve desatenção da defesa. O gol do próprio Endrick teve desatenção do seu Vitinha. O Gonçalo Ramos, ele perdeu um pênalti que nem o Pelé, que descansa em paz se tivesse vivo, perderia. Mas nem o Pelé perdia o pênalti que ele perdeu. Bateu muito mal, tava tremendo, bateu no meio do gol, não escolheu o canto. Gonçalo, aquela bola é pra você escolher o canto, meu filho. Escolhe o canto, homem, não bate no meio, tio. Se você converte aquele pênalti, mesmo que a gente tomava virada, com o gol do Kvaratskhelia, que foi faltando um minutinho só, a gente empataria o jogo. A gente podia ter saído do Parque dos Príncipes hoje com empate. Agora você não me converte o pênalti e a gente sai derrotado atrás do placar. Você entendeu, Gonçalo Ramos? Não tô falando que a culpa é só tua, porque é geral. Hoje a cobrança é em cima de geral. Tirando o Safonov, que não teve culpa de nada. Mas você entendeu, Gonçalo Ramos, que perder pênalti faz com que você se complique ainda mais? Se você tava sem confiança para bater, qual que era a tua? Entrega a bola pro Doué. Sei lá, entrega a bola pro Doué, pro Barcola, pro Pátio. Mas se você tava sem confiança, meu filho, pra que foi bater o pênalti? Se você tava sem confiança, tava todo trêmulo, meio que falando, será que eu acerto? Será que eu acerto? Mano, se for assim, chega pra alguém aí, ou pro Doué, ou pro Barcola e fala, olha, chuta você, cobra você porque eu tô sem confiança. Se eu bater é capaz de eu errar e eu não quero prejudicar a equipe. Pronto, fechou. E por falar no Désiré Doué, pelo menos tentou fazer alguma coisa, mas pouco conseguiu, porque a defesa do Lyon não dava espaço para ele jogar. E tá certo a defesa do Lyon. Conhecendo o Paris Saint-Germain, sabendo da força do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, você acha que os caras ia dar bobeira? Não ia, né? Os caras não iam vacilar, né? Os caras não iam dormir, né? Sabendo que o Paris Saint-Germain é fortíssimo dentro da sua casa, né? Os caras não iam dormir no ponto, né? Os caras não iam ser doidos a esse ponto, né? O que o Paris Saint-Germain apresentou hoje foi uma postura totalmente irreconhecível que me lembrou a partida contra o Mônaco pela própria Ligue 1. Aquela vexatória derrota lamentável. Hoje foi uma derrota lamentável que se o Olympique quisesse, enfiava 3 fácil, 3, 4, quantos quisesse, facilmente. O Endrick brincou com os caras do Paris hoje. Kvaratskhelia e Dembélé ainda tentaram alguma coisa, mas geral errou. Lee Kang-in também entrou no segundo tempo, tentou uma coisinha ou outra. Beraldo, o que o Beraldo fez hoje, gente? O que fez o Beraldo hoje? Só foi aquele chute que o goleiro defendeu. Mas o goleiro dos caras hoje, acho que é Graf o nome dele, não trabalhou uma vez sequer em uma defesa difícil. Eu não vi ele trabalhar uma vez sequer em uma bola perigosa do Paris Saint-Germain. Em um contra-ataque rápido, numa tabela, numa triangulação, eu não vi. Lembrando, esse pós-jogo aqui vai lá pro meu Instagram, tá? E ignora esse barulho aí. Hoje foi uma postura inadmissível. Foi uma postura assim horrendamente horrível.
O Paris Saint-Germain hoje foi irreconhecivelmente ruim. Jogou nada. Tomou o gol e só foi acordar no fim do primeiro tempo e também no fim do segundo. Tentou buscar? Beleza. Mas o que adianta você criar jogada, driblar e esquecer de chutar? E quando chuta, é um chute que o goleiro pega fácil. Não é aquela sapatada que igual o Dembélé deu, que pegou na trave. Que aquela bola ali tava torcendo para entrar na rede. E eu falei dos jogos contra o Bayern, logo mais tá aí, viu? Dia 28, não perca, dia 28 tem jogo contra o Bayern de Munique. O primeiro jogo da Champions. E você quer ver perder a classificação? Entra desse jeito aí. Joga desse jeito que jogou hoje contra o Olympique de Lyon aí. Entra com essa postura de time preguiçoso. Entra com essa preguiça que entrou hoje em campo, que vocês vão ver o que vai acontecer. Não é à toa que o Bayern de Munique cacetou o Real Madrid e se classificou para a semifinal. Merecidamente. Então a gente já sabe que o Bayern de Munique não é uma equipe que a gente pode dar trela, não. E os caras foi campeão alemão hoje. Tá aí mais um fator de que o Bayern não vai vir para brincar com o PSG. De que o Bayern de Munique não vai jogar brincando com o PSG. De que o PSG tem que acordar, porque se vacilar contra esses caras vai perder a classificação. Eu não tô falando aqui que eu tô com medo do Bayern, não. O que eu tô falando é que se entrar com essa postura de time preguiçoso que entrou hoje, esquece. Vai perder os dois jogos e adeus Champions. Adeus Champions. Essa partida do PSG me lembrou a partida de ontem entre Vasco e São Paulo. Só que ao contrário, o Lyon era o Vasco e o PSG era o São Paulo. Só que ao contrário do PSG, o São Paulo fez o gol cedo e tomou 2 no final. Tem gente aí que fala, ele tá falando do PSG, mas... Mano, se você não sabe se eu sou São Paulino ou não, olha na bio do meu Instagram, fechou? Olha na bio do meu Instagram, tá tudo certo aí. Cara, mas o jogo de hoje não era pra perder, mano. Foi inadmissível essa derrota. Um jogo em que o PSG tentou fazer alguma coisa, mas nada conseguiu. Nada conseguiu. Ninguém conseguiu neutralizar o Endrick. A única forma de parar o Endrick era na falta. Era na base da falta. Só assim pra parar o Endrick. É porque se você fosse tentar parar na bola, você não ia conseguir, não. Era na base da falta pra você parar o Endrick. Hoje o PSG foi dominado desde o primeiro até o fim do segundo tempo. Não tem o que falar hoje. Não tem nem o que analisar hoje. Se for pra dar nota, é 0 para todos que entraram de reserva hoje. Kvaratskhelia eu vou dar um 6,5 pelo gol. Mas nos demais é 0. É 0. 0 porque não jogaram nada. Fizeram nada em campo hoje. Nada que eu diga assim. Não tiveram uma triangulação, uma tabela, uma construção de jogadas. Por quê? Porque a gente estava diante de uma defesa bem postada, de um time bem encaixado como era o do Lyon. Hoje o PSG entrou achando que ia jogar, sei lá, com Metz, com Nice.
Se você quer ser campeão, você tem que brigar por cada vitória. E eu não tô falando que o PSG não brigou, de fato brigou. Mas quando pensou em empatar o jogo, já era tarde demais. Quando o Paris Saint-Germain deu na telha de querer empatar, já era tarde. Quando o PSG deu na telha de buscar os 2 gols, um para diminuir e o outro para empatar, já era tarde. O Kvaratskhelia fez o gol, por sinal um golaço e merecido. Quando o Kvaratskhelia fez o gol, já era tarde. Já era tarde demais. O juiz já ia apitar. O juiz já estava isso aqui para apitar o fim do jogo. Ou seja, faltando 1 minuto o Kvaratskhelia fez o gol. Faltando apenas 1 minuto, acho que o gol do Kvara saiu aos 2 minutinhos que faltava. E depois do gol faltava 1. Quem aí, em sã consciência, pensou que o PSG ia tirar uma jogada do além, sei lá, com o Dembélé, para fazer o gol que empataria o jogo? Quem aí pensou? Eu só não tô com a cabeça mais quente, como eu falei, que eu voltei da igreja. Imagina se eu não tivesse ido e gravasse o jogo aqui, e gravasse o pós-jogo aqui. Como que eu não estaria? Não é mesmo? Então assim, hoje o PSG decepcionou. Foi um time horrendamente ruim, irreconhecível. Com falha defensiva, com falha na marcação, desatenção nos contra-ataques adversário, falta de conexão, falta de conversar, falta de usar a cabeça na hora de criar jogada, falta de usar o cérebro na hora de criar jogada. Porque não adianta você ser bom das pernas e esquecer a cabeça. E esquecer o seu principal aliado, que é o cérebro. Se você não usar isso aqui no futebol, amigão, já era. E eu pego aquela frase do Danielzinho, jogador do São Paulo, mais uma vez uso aqui. Se não se entregar, já era. O futebol não perdoa e o adversário vai e te massacra. E mais uma vez o PSG foi castigado pelo futebol. Mais uma vez o Paris Saint-Germain foi castigado pelo futebol. Entraram com o peito lá em cima falando, não, classificamos contra o Liverpool, agora a gente vai amassar qualquer um. Entraram com o eguinho inflado, o nariz lá em cima, olha aí o que deu. Entraram com a cabeça pensando que já tá ganho, olha aí o que deu. Olha a besteira que isso deu, pra não falar outra coisa. Porque como esse pós-jogo aqui vai pro Instagram, se eu falar qualquer outra coisa aqui, possa ser que dê ruim, então... Olha a besteira que isso causou. Olha a proporção que isso causou. Você entrar num jogo com a cabeça pensando que já venceu, já era, filho. Já era. Você vai se... né? Já era. Tem jeito. Enfim. Agora é virar a chave, continuar treinando, focar na Champions e vamos que vamos. Ah, e pra você, torcedor São Paulino, assim como eu, terça-feira tem São Paulo e Juventude no Morumbi. Vamos ver o que os guerreiros da atuação de ontem, que também foi medíocre e fatídica, vai apresentar na terça-feira. Porque quem falar que o São Paulo jogou bem contra o Vasco, tá mentindo, tá? Você é mentiroso se você falar que o São Paulo jogou bem. Porque quem joga bem busca o segundo e o terceiro gol e mata o jogo. Não faz um gol e toma 2. É cada coisa. Rony ia atuar pra vocês. Eu já tô com a cabeça assim já.